Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos ao vivo para a nossa live número 4 do nosso desafio, o ponto de partida do seu repertório sociocultural. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Francine e nós estamos aqui nessa jornada todo dia aqui conversando um pouquinho sobre o seu repertório sociocultural, porque o nosso rumo, o nosso caminho, o nosso objetivo, qual que é? Qual que é? Dá pra ver aí, gente? Tá difícil de ver, né? Mas esse aqui, ó, redação mais 900 no Enem, é este o nosso objetivo, essa nossa jornada, né? E por isso que estamos juntos aqui trabalhando muito bem. E hoje na nossa live número 4, ficou ótimo, né? Número 4, vamos falar sobre os direitos humanos. Exatamente. Estão vendo que hoje eu estou usando um filtro, né? Porque hoje é sexta-feira, primeira semana de aulas, né? Ninguém merece olhar para a cara de uma professora cansada, não é mesmo? Por isso que eu achei melhor usar esse filtro aqui, né? Porque assim fica mais, como eu posso dizer, mais atraente, não é mesmo? Tá bom. Não mexe muito não esse filtro, só um pouquinho, só coloca um olhinho, um blushzinho ótimo, né? Um blushzinho e pronto. Tá bom, melhora a iluminação. Isso aí. Bora lá! Como passaram de ontem? Espero que bem, espero que estejam todos bem. A gente começa a ficar cansado no final da semana, começa a enrolar, né, a língua para falar. Acontece isso com você também? Diz aí. Bom, vamos então. Gente, o que os direitos humanos têm a ver com o Enem? Você sabe? Não? Bom, vamos lá. O Enem, já há alguns anos, né, é uma prova que leva em consideração a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é uma declaração da ONU, né? E assim, tá lá no edital, tá? Se você dar uma olhada nas inscrições, no manual do candidato, alguma coisa assim, tá? Sabia que há uns anos atrás, se você não respeitasse os direitos humanos, o seu texto, a sua redação, zeraria inteirinha. Verdade. Inteira. Zerava. Pá. Você estava fora do processo. Tchau. Ano que vem tem de novo. Sabia? Não? Daí, ó, de uns 4, 5 anos para cá, mais ou menos, né? Teve uma polêmica aí em cima disso tudo. E aí o Enem resolveu considerar os direitos humanos, né? O respeito aos direitos humanos apenas na competência 5, tá? Então a proposta de intervenção que você elabora, que você cria, que você apresenta no seu texto, ela precisa respeitar os direitos humanos. Professora, e se ela não respeitar os direitos humanos, o que acontece? Isso mesmo, você zera na competência 5. Não mais no texto inteirinho, né? Mas você zera na competência 5. Tá bom? E isso, gente, não preciso nem dizer que traz grandes prejuízos à sua pontuação, né? Porque o seu texto, em vez de valer 1000, ele vai valer o máximo, vai ser o quê? 800 pontos. Máximo. Pois é, tá? Então, com certeza, os direitos humanos é algo que a gente precisa olhar com carinho, tá bom? Muito bem. Muito bem, né? E a minha pergunta é, né? O que isso tem a ver com... Minha pergunta que talvez seja sua, né? Com o repertório sociocultural. Gente, faz parte do seu repertório conhecer os direitos humanos.
tá? Saber do que se trata, saber minimamente, né, o que respeita, o que não respeita, o que desrespeita os direitos humanos, tá bom? Então isso faz parte do seu repertório sociocultural. Você precisa saber. Precisa. Tá bom? Vamos lá então. Então vou ajudar aqui. Claro, o meu objetivo aqui não é aprofundar, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dar uma aula complexa. Não é esse o meu objetivo. Quero falar bem rapidamente sobre, tá? Na verdade, eu só quero dar o pontapé inicial para que você corra atrás aí e entenda e desenvolva tudo que você tem que desenvolver. E aí, claro, vai depender muito do seu interesse, né? Para você ir atrás e desenvolver o seu repertório sociocultural, como consequência, entender bem os direitos humanos, essa declaração e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente, é uma declaração internacional, né? Como eu já comecei falando para vocês, da ONU. Foi adotada em 1948. Vou falar de novo. 1948. Tá chocado? Pois é. Não é algo recente, de 5 anos para cá. Como muitos pensam, né? Muitos acham que é uma coisa que foi criada por seres extraterrestres que caíram no Brasil, e é o pessoal dos direitos humanos de 5 anos para cá que, sei lá, não é, tá? Faz tempo que existe. E é uma declaração que é um documento, né, que tem ali algumas leis, tá? Vou colocar leis entre aspas, né? Por quê? Porque ela é internacional, tá? O Brasil, este país aqui, ele é signatário, ou seja, ele assinou que ele seguiria, né, aquela declaração, aquelas leis, aquelas orientações, enfim, tá? Então o Brasil é signatário. Não há o que mude isso, ok? Muito bem. Então, são algumas leis que normatizam o quê? Os direitos de todos os seres humanos. Verdade. E quando eu digo todos, gente, eu estou falando de todos. Brilhantemente. Não estou falando de todos os ditos cidadãos de bem. São todas as pessoas, são todos os seres humanos. Entendeu? Talvez você já tenha escutado, né, alguém falando: direitos humanos para humanos direitos. Ou direitos humanos só defende bandido, só serve para defender bandido. Já ouviu falar isso? Ou talvez você já tenha falado, sei lá. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, eu lhe pergunto, né? Pergunto a você. Quantas vezes você, na sua vida, você já teve o seu direito básico à vida desrespeitado? Quantas vezes você já foi torturado? Quantas vezes você já foi escravizado? Quantas vezes você já foi espancado? E não tô falando de um crime, tá? Não, eu já fui. Não, calma. Não quero tocar aqui em crimes. Não tô falando disso, né? Eu tô falando quantas vezes você já foi espancado, torturado, né? Escravizado, enfim. Principalmente por aquele que tem o direito, né, a exercer a força, que no nosso caso aqui no estado, né, no nosso estado, é o estado, desculpa, que no nosso caso é o estado, que tem o direito a exercer a força. Quantas vezes esse estado já fez isso com você? Quem tem o uso legítimo da força
na nossa sociedade, né, é o Estado com letra maiúscula, tá? Não é o Estado com letra minúscula, é o Estado com letra maiúscula. E por meio do quê? Por meio da polícia. Enfim, quantas vezes já aconteceu isso com você? Quantas vezes você já teve o seu direito humano desrespeitado? Com todo o respeito, se realmente já tiver acontecido com você, né? Mas, via de regra, para a grande maioria da população, né? Esses casos, assim, mais graves, é que agora passou um zilhão de coisas na minha cabeça, mas dificilmente, né? Agora, vamos falar de uma pessoa que tenha cometido um crime. Qual que é a punição que ela tem na nossa sociedade? Não é a privação de liberdade? Ela vai ser presa, ela vai ser detida. É a privação de liberdade por um tempo, dependendo ali do tipo de crime que ela tenha cometido, dos agravamentos, enfim, né? A privação de liberdade já é a punição que ela recebe. Agora eu te pergunto, por que ela deve ser tratada, deixar de ser tratada como um ser humano? Se a punição dela é a privação de liberdade e não deixar de ser um humano. Se você assistiu a um documentário que eu passei aí na minha listinha, né, de documentários, eu indiquei na quarta-feira. O documentário tá no YouTube, tá? Qualquer um pode assistir, gratuito, né? Na segunda live, tá? O invasor americano. Dependendo da tradução, tá diferente. Pode ser que seja lá como onde será a próxima invasão. Neste documentário, ele passa, né, por alguns países europeus, vendo como que é a prisão, né, o sistema penitenciário, carcerário, sei lá, e a polícia, como que a polícia funciona em outros países. Ele vai para Portugal, ele vai para Itália, sei lá, não me lembro mais onde, mas enfim. E aí a gente começa a ver... Ah, professor, você falou que o Enem é só Brasil. Calma. É porque quando você conhece como é em outros países, você começa a entender, a olhar de uma maneira diferente para o seu próprio, né? No nosso... A nossa polícia, no nosso país, ela é como a americana, né? Ela é uma das que mais mata pessoas. Enfim, o que eu quero dizer com isso é óbvio que os direitos humanos acabam defendendo, entre aspas, tá? Os bandidos. Por quê? Porque são eles que têm os seus direitos, são eles que estão privados dos seus direitos como seres humanos. Seus direitos como seres humanos estão violados. Por quê? Porque é assim que funciona a nossa polícia, a nossa sociedade. Entende? Enfim, gente, essa discussão realmente é longa e eu não quero extrapolar aqui o nosso tempo. Vamos voltar para o Enem, né? Eu sugiro que você leia. A Declaração dos Direitos Humanos não é muito longa, né? Tem lá alguns tópicos, né? Alguns parágrafos e tal. Eu sugiro que você leia, tá? Por exemplo, o Estado laico, né? Ou a liberdade religiosa, né? Faz parte dos direitos humanos. Então, no Enem, se você defende algo que vá oposto a isso, você vai ter problemas no seu texto. Se você expressar a sua opinião, né? Ter o direito de expressar a sua opinião, os seus pensamentos, também faz parte dos direitos humanos. É claro, desde que a sua opinião ela não viole algum outro direito, como, por exemplo, a incitação à violência, ao ódio, né? Se não desrespeitar nada disso, você tem que expressar a sua opinião, tem que ter o direito de expressar a sua opinião, desde que ela não viole
nenhum outro direito, ok? Então, cuidado, tá? Porque desrespeitar os direitos humanos é evidente quando se trata de matar. Então, é claro que se eu sugerir matar alguém, estuprar, escravizar, torturar, né, no meu texto, é óbvio que eu vou desrespeitar os direitos humanos. Isso é fácil da gente conseguir identificar e não praticar. Mas, por exemplo, tomar um golinho d'água aqui. Vamos pegar o exemplo do texto do ano passado, do tema do ano passado. Quando você diz que, a começar pelo vocabulário, mas enfim, que os doentes mentais devem ser trancados e privados de convivência social porque eles não sabem se relacionar. Será que isso não é desrespeitar os direitos humanos? Claro que é, gente. Não é? Dizer que a família deveria, sei lá, deixar o doente mental sem frequentar a escola, porque ele não vai aprender nada mesmo. Enfim, né? Percebe o quanto esse tipo de fala, né, de pensamento é sutil, mas realmente acaba ferindo os direitos humanos. E aí você pode tirar 0 na competência 5. Pode não, se desrespeitar os direitos humanos, realmente você tira 0 na competência 5. Certo? Por quê? Por besteira, porque não prestou atenção naquilo que você estava escrevendo, tá bom? Muito bem, gente, era isso, bem superficial mesmo, não quero me aprofundar, vou passar uma tarefinha para vocês, vou passar mais alguns documentários, tá? Sobre os direitos humanos, e aí vai do seu gosto, eu prometo que esses são bem bacanas, esses documentários, tá? Eu gosto, é um assunto que eu particularmente gosto muito, né? Então eu me interesso. Sugiro que, se você se interessar também, que se aprofunde no tema, tá bom? E é isso, vou passar por e-mail para os inscritos, para o grupo do Telegram, tá? A listinha de documentários. E amanhã a gente se vê. Amanhã a gente vai falar sobre o quê? Deixe-me ver aqui nas minhas anotações, porque amanhã vamos falar sobre assistir ou ler jornais, se é importante, se não é, como é. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Te espero amanhã, então, no mesmo horário. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau.